Hoje a tia Camila, amém? Amém. As crianças com a tia Camila. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Glórias a Deus. Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 11. Jeremias 18, a partir do versículo 11. Lorenzinho, João, vão para a salinha. Jeremias 18, 11. É importante nós lembrarmos que esse domingo agora nós comemoramos o Natal, né? O Natal do Senhor. Eu sei que esse ano está tão corrido que muitos de nós nem estamos, né, com cabeça que chegou o Natal, já chegou o final do ano, mas nesse domingo que vem nós teremos o nosso Natal, amém? Por que a importância? Embora o mundo, né, esteja numa correria, a maioria, 98%, nem se tocou que já chegou o final do ano, né? Mas nós vamos comemorar como o dia do aniversário de Jesus, né? Nós não podemos deixar em branco. Então, domingo, o aniversário de Jesus, que nós comemoramos, né, com toda a terra, e nós teremos um período de adoração, né, nesse dia que é um dia de Natal especial ao Senhor Jesus. Amém? Então, traga a família, traga, né, familiares, porque é importantíssimo nós relembrarmos o significado desse dia conforme a palavra de Deus. Vamos ver Jeremias capítulo 18, versículo 11, que diz assim: Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal, e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos conforme os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza dos seus corações. Agora vamos ver o versículo 15. Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Vamos só até aí, vamos orar. Entrega ao Senhor esse momento. Nós tivemos um momento de adoração muito maravilhoso, e que você possa ouvir a voz de Deus agora também, na mesma proporção do Espírito Santo. Pai, muito obrigada pela tua presença no nosso meio, Senhor. Te louvamos, meu Pai, pela tua presença, pela harmonia do teu Espírito Santo entre nós. Que tu possas, ó Pai, falar conosco, nos ensinar, nos acrescentar, conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, essa palavra de Jeremias 18, ela é muito conhecida por nós, porque ela fala sobre o vaso do oleiro, que todo mundo conhece essa passagem, né? Que o vaso estava ali, né, na mão do oleiro, e de repente o vaso se quebra, mas ele se quebra e permanece na mão do oleiro. E
nós vemos então que Deus traz uma revelação maior dessa palavra, que o vaso continuava na mão do oleiro, a fim de ser remodulado, a fim de ser formatado, a fim de ser ali restaurado. E então Deus, na verdade, está fazendo e trazendo um ensino para o povo dele. Um ensino que é importantíssimo nós prestarmos atenção. Por quê? Porque Deus, ele começa a dizer no versículo 11, que Deus tinha um plano. E nesse plano que o Senhor tinha, ele estava dizendo para o povo que conforme o mau proceder, conforme as más atitudes, Deus queria o quê? Nesse plano, que Deus queria realmente que eles emendassem os caminhos deles, que eles consertassem as ações deles. Como aquele vaso que estava todo quebrado, Deus estava dizendo, olha, eu quero que vocês emendem tudo isso que está fora do lugar, tudo isso que está desajustado na vida de vocês, né? Se remendem. Era isso que Deus estava falando no versículo 11. Porque eu tenho um plano, né? Na verdade ali, Deus estava dizendo, olha, vai haver uma consequência para esses, como disse o Senhor aí, né, no versículo 11, para esses proceder, esse mal proceder, para essas brechas, porque quando o vaso se quebra, ele fica ali todo cheio, né, daqueles vazamentos, né? E Deus fala, ó, há um plano contra vós, se convertam. E, no entanto, é interessante que diante daquela palavra de Deus, de conserto, diante daquela palavra de Deus, se emende, diante daquela palavra, se conserte, né, restaure isso. O que eles disseram? Versículo 12, é muito triste, né, esse versículo, mas ele é muito real. Eles disseram, não há esperança, né, não há esperança, não tem jeito, quer dizer, nós não vamos mudar, né, é o típico que fala, eu nasci assim, né, eu vou morrer assim, eu sou desse jeito, e eu vou morrer desse jeito. E, na verdade, você vai ver que essa palavra, ela diz, né, nós andaremos conforme os nossos projetos. E há palavras que dizem, nós andaremos conforme a imaginação do nosso coração. E isso é um detalhe muito interessante que ficou na minha mente. Por quê? Porque há muitas pessoas, você percebe aí que diz, cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Então eles disseram para Deus, ó Deus, não tem jeito, eu vou fazer o que está no meu coração, eu vou fazer, né, o que está na minha mente, eu vou andar conforme o meu projeto. Eles responderam simplesmente isso para Deus. E nós pensamos que uma palavra dessa é tão distante, né? Parece, nossa, que abuso, imagina. Mas, no decorrer de toda uma vida, quantas situações nós encontramos como essas? Pessoas que literalmente na prática disseram, eu vou andar na imaginação do meu coração. Pessoas que destruíram o seu casamento, pessoas que destruíram a sua vida profissional, pessoas que destruíram a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, porque escolheram andar na imaginação do seu coração, né? Pessoas que, ou cônjuge, ou no trabalho, ou alguém dizia, olha, né, a situação é essa e essa, mas a pessoa tinha uma imaginação a respeito da circunstância, tinha na sua mente, né, um bloqueio, ou um direcionamento, ou um pensamento, e aquilo é que regia a vida dela. E automaticamente ela não conseguia viver um bom matrimônio, não conseguia viver uma boa vida ministerial, uma boa vida espiritual, uma boa vida em que área for. Por quê? Porque a pessoa era regida pelo seu pensamento. Então, a imaginação do coração é muito sério, porque há muitas pessoas que comprometem a sua vida, comprometem a sua caminhada, comprometem o seu futuro, porque são guiadas e preferem e definem a sua vida pela imaginação do seu coração,
que está comprometido com pensamentos, com venenos, com situações, com orgulho, com a obra das trevas. E quando eu li essa palavra, eu me lembrei de aconselhamentos de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, posso dizer assim, de pessoas que diziam: olha, eu não consegui ser feliz em tal fase da minha vida, eu não consegui viver tal momento da minha vida, porque na minha mente foi tomada por uma situação, uma circunstância que me tirou daquele ambiente, que me tirou a paz, que me tirou a alegria daquele momento, que me tirou, então eu não consegui viver um momento por causa da imaginação do coração. Porque, na verdade, o coração dizia uma coisa e a pessoa, ao invés de viver a realidade dela naquele momento, ela se deixava impregnar pela imaginação do seu coração. E perceba que aqui, em Jeremias 18, trata sobre isso. Porque Deus queria o quê? Remendar a vida daquelas pessoas. Deus queria ajustar, Deus queria ajeitar a vida deles, mas sempre eles estavam caindo na mesma circunstância. Por quê? Porque eles eram regidos pela dureza do coração maligno. Então havia uma essência, um coração comprometido com o mal. E esse fato, essa expressão, coração comprometido com o mal, nós pensamos: mas um coração mau é um coração cruel. Mas o coração comprometido com o mal é muito mais do que uma simples crueldade, que já é um mal. Mas o coração comprometido com o mal é o coração comprometido com o orgulho, é o coração comprometido com o veneno do ódio, é o coração comprometido com a amargura, com a mentira, com a dissimulação, é o coração comprometido com aquilo que são os sentimentos das trevas. Então, o sentimento das trevas compromete corações. E a pessoa que não se deixa remendar, que é o que Deus falou aqui, o que vai acontecer com ela? O que ocorreu nessa palavra? Ela vai dizer o quê para Deus? Não há esperança para mim. Não, quer saber? Para mim não tem jeito. Eu não tenho conserto. Deus estava falando: você é como um vaso. Você é como um vaso na casa do oleiro. Mas quando se quebra, está na mão de Deus. Mas você precisa o quê? Se deixar ajustar. Você precisa se emendar. Mas eles disseram para Deus: não há esperança para mim. E esse é o pior fim de uma pessoa. Quando ela resolve se entregar à sua própria deformação, quando ela resolve se entregar à própria imaginação doentia, comprometida, maligna do seu coração, quando a pessoa resolve andar conforme o seu projeto, o seu desejo, e não o projeto, o desejo de Deus, quando a pessoa resolve realmente ser guiada pela dureza do seu coração, que está comprometido com sentimentos malignos. E nós precisamos ter, como foi orado aqui pela presbítera Dani, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas, né? E o coração limpo. E a Bíblia fala que quem tem o coração limpo verá a Deus. E nós precisamos buscar realmente isso sobre as nossas vidas. Há pessoas que já perderam anos, momentos, situações, perderam coisas, porque andaram no sentimento do seu coração, na imaginação do seu coração doentio. Então, se o coração doentio é um coração pessimista, a pessoa conseguia trazer o pessimismo para um ambiente de felicidade. Se o coração era contaminado por um sentimento doentio, a pessoa conseguia trazer a doença para um ambiente sarado. Se o coração era um coração, né, comprometido com aquilo que era a doença emocional, com a deformação da alma, com o orgulho, com sentimentos malignos, a pessoa conseguia viver. É como se fosse, ela está no ambiente, mas ela é transferida para uma outra atmosfera. Por quê?
Porque o coração dela é regido pela imaginação do coração dela que está comprometido. E nós precisamos ter esse zelo espiritual, porque isso é verdade de Deus. E há muitos que perdem porque são regidos pela imaginação do coração. E aí você vê o que diz o versículo 15: o meu povo tem se esquecido de mim. Então, quando você olha o que Deus fala, o meu povo se esqueceu de mim e queima incenso ao seu ídolo. Por quê? Se eu vivo algo, mas eu, na verdade, sou regido, o Senhor da minha vida é a imaginação da minha mente perturbada, ou é a imaginação da minha mente doente, ou é a imaginação da minha mente pessimista, o que vai acontecer? Eu, ao invés de viver a bênção do Senhor, eu fico queimando incenso para o meu ídolo. Qual é o meu ídolo? O meu ídolo é a minha síndrome de vitimismo, o meu ídolo é a minha síndrome de murmuração, o meu ídolo é a minha síndrome, de doença, o meu ídolo é a minha síndrome de reclamação, o meu ídolo é a minha síndrome de morte. Então a pessoa deixa o Senhor e ela fica queimando incenso para o ídolo dela, para aquilo que a alma dela ama, para aquilo que o coração dela imagina. O que é? Geralmente vai se tratar, conforme disse, um coração maligno vai se tratar de uma deformação. Então a pessoa, ao invés de ela viver a glória de Deus, a bênção de Deus, ela fica em outro patamar, como se fosse num alojamento, ali oferecendo incenso a um outro ídolo, que é um ídolo que na verdade se trata de um espírito enganador, que é um ídolo que na verdade é algo destrutivo, é algo demoníaco, é algo maligno, que a pessoa optou por reverenciar e deixar reger a sua vida. E isso é muito sério, porque o Senhor falou: você se esquece de mim e fica adorando ao seu ídolo, e o Senhor diz o quê? Que esses ídolos fazem a pessoa tropeçar nos seus caminhos. Você pode ler aí no versículo 15, Então a pessoa tropeça no caminho dela. Ela não fica mais em pé. Por quê? Porque ela passa a ser regida por aquilo que é a imaginação do seu coração. Então, quando nós deixamos ao Senhor, nós saímos da realidade do que Deus faz, do que Deus é, do que Deus pode, e nós o quê? Passamos a deixar e sermos moldados por aquilo que é situações espirituais, situações malignas, desvios espirituais que querem prevalecer. E diz o quê? Que a pessoa passa a tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas. Então, naquele caminho antigo que a pessoa antes tinha vitória, que a pessoa antes tinha sucesso, que a pessoa antes avançava, caminhava, agora ela não caminha mais, agora ela tropeça. A pessoa tropeça nas veredas antigas. Ela tropeça em coisas que antes ela caminhava. Ela não vence mais o que antes ela vencia. Ela não supera mais o que antes ela superava. Por quê? Porque ergueu ídolos e está queimando incenso para ele. Cada vez que você perde a tua intimidade com Deus, a tua vida com Deus, o teu culto a Deus, a tua entrega para Deus, para se desgastar com coisas diabólicas, com sentimentos malignos, para ficar ali alimentando amarguras, deformações, ódios, ressentimentos, passado, angústias. O que está acontecendo? Ao invés de você estar prestando culto, você está acendendo, como disse aqui, incenso ao ídolo, que na verdade deixou de ser Deus, o Deus que rege a tua vida, o Deus que tem a promessa, o Deus que tem poder, o Deus que faz milagre. Ele não mudou, ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente, em nome de Jesus. Então o diabo, ele quer te despistar, ele quer te tirar do foco de adorar ao Senhor, e ele quer ver você lá todo amarrado, todo comprometido com aquilo que são ações espirituais
realmente comprometedoras, e você gasta o seu tempo ali com o que é inútil, com as imaginações do seu coração, e automaticamente você fica ali envolvido. O que é o incenso? Você fica ali envolvido com aquela nuvem de maus pensamentos, de incredulidade, de negatividade, de ressentimentos, de malignidade, de orgulho, e deixa de oferecer ao Senhor o que é devido. Mas em nome de Jesus, que hoje, cada um de nós e todos que vierem assistir, possam pegar a sua vida, colocá-la na mão do Senhor, consertar sim as suas veredas, consertar sim as suas brechas, e como um vaso na mão do oleiro, deixar o Senhor reformular, reestruturar a sua vida, ao invés de fugir daquilo que é a área que precisa ser tratada, ao invés de fugir da área que precisa ser curada, que possa sim permitir que o Senhor reformule, que o Senhor restaure, que o Senhor trate, que o Senhor cure, que o Senhor coloque o bálsamo. E quando o Senhor coloca o bálsamo, é para ver ajuste, é para ver cicatrização. Mas para pôr o bálsamo, é para quebrar orgulho, é para quebrar a dureza. Porque vocês viram que o povo disse: não há esperança para mim, eu vou andar na dureza do meu coração mesmo. Então tem gente que está preferindo o que? O ódio. Tem gente que está preferindo o orgulho. Tem gente que está preferindo a ofensa. Tem gente que está preferindo o ego. Então o que acontece? É gente que vai tropeçar, é gente que vai cair, porque o orgulho precede a ruína. Mas aqueles que aceitam o bálsamo, que é a cola, né, que vai gerar cicatrização no vaso, esse viverá a restauração, o milagre e a obra completa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós somos um vaso na mão do oleiro, e que o Senhor possa restaurar, possa curar, possa libertar as nossas vidas de forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos ver no próprio capítulo 18, que chegou um momento em que o próprio Jeremias, que estava falando com eles, porque o que aconteceu? Vocês viram lá, né? Deus falou: olha, eu quero que vocês se emendem, eu quero que vocês se consertem. E eles falaram: não, nós somos assim, nós não vamos mudar não, é o nosso jeito e é assim, se quiser me aceite assim, e esse é o meu jeito. E aí Deus falou: vocês vão tropeçar, vocês vão cair. E chegou um momento, versículo 18, você vai ver, que eles foram até o profeta, e eles falaram: olha, vamos fazer o seguinte, vamos armar um projeto contra Jeremias, porquanto não há de faltar lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vamos feri-lo com a língua, e não vamos atender a nenhuma das suas palavras. Olha que loucura. Além de eles resolverem: nós não vamos mudar não, eles falaram: esse profeta está falando demais, vamos ferir as palavras desse profeta, vamos ferir esse profeta para ele se calar. Quer dizer, vamos calar a boca dele, que ele já está falando daquilo que é o nosso eu, é o nosso ego, é a nossa intimidade. Então, vamos ferir com a língua e não vamos atender a nenhuma das palavras dele. Olha o grau de loucura. A pessoa está ali ouvindo uma palavra direcionada por Deus, além de ela não acatar o que Deus quer, não querer ser moldada, não aceitar a verdade, não dizer: esta é a verdade na minha vida, essa é a verdade sobre mim. A pessoa se enche de ego, a pessoa se enche de orgulho e ainda fala: vamos ferir quem está falando e não vamos atender o que ele está dizendo não. Como se fosse o ser humano que quisesse fazer algo. E eu quero dizer, quem quer fazer a obra é Deus. Quem quer agir é Deus.
quem quer tratar é Deus. E não adianta, você pode calar um, você pode silenciar um, você pode fugir porque não quer ouvir a voz de um, mas Deus lá na frente vai usar até uma pedra, porque Deus usa até a pedra, se necessário, para falar o que você precisa ouvir, para você largar a mentira, para você largar a dissimulação, para você largar o orgulho, para você largar as obras da tua carne. Então, não adianta querer calar a boca, não quero mais ouvir, não adianta. O que precisa ser dito e vai ser dito. E o profeta aqui, então, ele ora a Deus, e ele clama a Deus, porque além de eles disserem para Deus, nós não vamos obedecer, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ser assim mesmo, eu vou andar dessa forma mesmo, né? Não tem jeito para mim, não há esperança. E vamos calar a boca desse profeta de Jeremias, vamos feri-lo com a nossa língua. O que é ferir com a língua? É falsidade, é ficar com palavras, com leve trás, é ficar com sentenças pelas costas. Vamos feri-lo e fazer ele calar a boca, para ele silenciar. Mas em nome de Jesus, a voz de Deus, ela é poderosa. Troveja o Deus da glória, e não há falsidade, e não há mentira, e não há engano, e não há nenhuma obra que prevaleça, porque Deus não se cala, e a voz de Deus vai ecoar para quebrar sofismas, para quebrar com a mentira, com o engano, com a deformação da alma, com a deformação do caráter, com toda a mentira e ego do inferno. Cai diante da voz de Deus, porque troveja o Deus da glória, e a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, é o que diz a palavra. A voz de Deus estraçalha realmente toda dureza, toda obra da carne, todo o ego inflamado pelo inferno, toda mentira de Satanás, ela é alcançada, ela é revelada, ela é atingida, toda falsidade infernal é realmente anunciada, mas Deus é Deus que cumpre a sua palavra em nome do Senhor Jesus. E perceba, se você ler a história de Jeremias, é impressionante, porque Jeremias estava no meio ali de Judá, e ele falava, irmãos, e ele falava, e a triste realidade é que quase ninguém quis ouvir. E sabe o que aconteceu? Chegou a hora que os inimigos vieram, invadiram, e só Jeremias saiu e foi livre pelo rei. E o rei disse para ele, olha, Jeremias, você pode escolher para onde você quiser ir. Pode escolher, você tem o caminho aberto, a porta aberta para você. Porque Jeremias nunca deixou de ouvir Deus. E eu quero desafiar vocês em nome de Jesus a terem esse coração. O mundo é mau, o mundo está decaído, a mentira, a loucura, o tormento tem tomado conta do mundo. Todo tipo de transtorno mental, espiritual, mentira, aquilo que é deslealdade, tem tomado conta do mundo. Mas que você possa preferir ser o Jeremias, que quer ficar na torre de vigia, que quer permanecer em Deus, porque quem permanecer em Deus vai viver o livramento sobrenatural em nome de Jesus. Ou você escolhe se tornar mais um enlouquecido por esse mundo, atormentado por esse mundo, bipolar, totalmente inconstante, deturpado, comprometido espiritualmente, ou você pode ser um Jeremias, que realmente é cheio do Espírito Santo e viverá um livramento especial em nome de Jesus. Então, toda vez que o diabo quiser te dizer para você, dizer que não há esperança, não tem jeito para você,
que você não vai mudar, que o seu coração é desse jeito mesmo, que você vai andar conforme essa imaginação doentia da tua cabeça mesmo. Você quebra essa ação de Satanás e se posiciona para fazer o que Deus quer que você faça em nome de Jesus. Quebra com essa imaginação de Satanás, porque senão você deixa Deus e vai lá oferecendo, como disse aqui, incenso a demônios, incenso a ídolos. Sabe por quê? Porque não está comprometido, alinhado com Deus, para estar alinhado com loucuras, com debilidades, com neuroses, com malignidades da sua própria mente, comprometidas por Satanás. E que hoje essa palavra quebre sentenças, arranque raízes e liberte almas em nome de Jesus, porque essa é a palavra de Deus nesta noite para nós e para os que assistirão. Que nós não andamos conforme a imaginação da nossa mente. E guarde isso, porque Deus me mostrava claramente, quando eu começava a ler esse capítulo, esse versículo, que há pessoas que comprometeram já momentos da sua vida, porque ao invés de viverem os momentos da sua vida, eram guiados pela imaginação doentia do seu coração. E ficavam ali com aquela imaginação doentia, se corroendo, oferecendo o seu incenso para aquele demônio, na verdade, que alimenta a sua autocomiseração, alimenta o seu fracasso, alimenta o seu negativismo, e não vivia momentos que Deus já te deu. E perdeu, não é porque não teve condições de ter, é porque preferiu andar na imaginação do coração, ao invés de viver o que Deus estava dando para você. Então avalie o seu relacionamento familiar, avalie dentro da sua casa a sua convivência. Uma coisa é você ter discernimento das coisas, e você ali tem o discernimento, e você tem a atitude com relação ao mal que se aproxima. Outra coisa é você se tornar uma pessoa totalmente doentia por aquilo que você fica colocando na sua cabeça, que na verdade é algo que Satanás quer comprometer seus dias, comprometer sua convivência, comprometer seus relacionamentos. Então quebre da sua vida tudo aquilo que é dominação, que não procede de Deus, em nome de Jesus. O único que domine a sua mente seja o Senhor. O Senhor é o Senhor da tua mente, da tua alma, do teu coração, da tua família, dos teus dias, em nome de Jesus. Amém? Eu lembro que eu aconselhei uma vez um casal, olha só que interessante, Deus me lembrou isso. Esse casal casou, na lua de mel, um dos cônjuges começou a ter tanto pensamento maligno, que na lua de mel ele não conseguia nem se relacionar com o outro cônjuge. Porque ele ficou, não, eu vou ficar, vai acontecer algo ruim, eu estou mal, eu isso e aquilo. Acabou com uma lua de mel, só para você ter noção da seriedade, por aquilo que era a imaginação que o diabo usou como instrumento sobre a vida daquele casal. E eram novos. Eu estou citando um exemplo, um fato verídico que eu aconselhei. Por quê? Como é sério isso da pessoa ser guiado pela imaginação do seu coração. E depois, anos depois, acompanhando esse mesmo casal, essa história se repetia direto. Porque se tornava sempre um relacionamento doentio. Porque sempre quem regia a mente do cônjuge eram aquelas imaginações. Então o cônjuge dizia, vamos usufruir de um momento bom, mas nunca dava, porque sempre havia uma razão, uma loucura a mais, um tormento a mais, para a pessoa estar vivendo em outra dimensão e não na realidade dele. Então eu quero declarar em nome de Jesus na sua vida, saia dessa condição do ar. Saia do ar, quem age no ar são os principados. Venha para a realidade de Deus, viva pela fé. Fé é certeza do que você espera. Viva o melhor de Deus.
Viva cada dia, basta cada dia o seu mal. Saia da alienação, da loucura, do tormento, do tropeço e viva a realidade com o Deus da tua salvação em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Fique em pé, por favor. Nós vamos orar. E eu quero que você coloque realmente seu coração diante do Senhor. Sabe as áreas doentias, as áreas que sempre comprometem tua alma, tua vida, tua família? Está quebrado essa sentença que eles disseram. Não há esperança, porque eu andarei conforme o meu projeto, andarei conforme a imaginação do meu coração. Está quebrado da sua vida. Que você possa sim usufruir da paz. Que você possa sim usufruir de uma vida bendita. Que você possa sim usufruir de uma vida de paz, uma vida de comunhão, uma vida de libertação. Hoje, em nome de Jesus, emende os seus caminhos. Foi a palavra que Deus deu. Feche essas brechas de viver alienado numa outra realidade e sempre demoníaca. Sempre uma realidade, como disse aqui, oferecendo incenso a outros ídolos. Está oferecendo incenso a demônios. Porque sempre você está alienado pelo que é negativo. Em nome de Jesus, volte-se para o centro do Senhor. Ponha em ordem a sua vida diante de Deus. Em nome de Jesus, centralize os teus pensamentos, tuas emoções em Deus. Comece a orar agora e desenvolva a fé, que é a certeza do que você espera. Comece a esperar o bem do Senhor. Deus, eu quero orar pelo teu povo. Senhor, tu deste esta palavra para hoje. E eu creio no poder da tua palavra. Tu és o Deus que regenera. Tu és o Deus que restaura. Há tantas pessoas comprometidas espiritualmente, Senhor, porque andam conforme a imaginação do seu coração doentio, do seu coração contaminado. Senhor, em nome de Jesus, são pessoas que não chegam a lugar algum, pessoas que tropeçam e caem, Senhor, porque sempre estão alienadas, meu Pai, pelas deformações da sua própria alma, pelo seu pessimismo, pelo seu negativismo, por aquilo que é o seu orgulho, as suas mágoas, as suas síndromes de rejeições. Senhor, em nome de Jesus, tu deste esta palavra, traga cura, Senhor, traga entendimento. Havia, Senhor, emenda para aquelas pessoas, mas eles precisavam emendar o caminho deles, Pai eterno, mas eles achavam que não tinha jeito, porque eles sempre foram assim. Eles diziam, não há esperança para mim, mas há esperança, Senhor, em Ti a salvação, em Ti a cura, em Ti a libertação, e toda obra das trevas caia por terra, Senhor, toda obra maligna seja cancelada, meu Pai, toda obra demoníaca que tenta vencer o espiritual, tenta vencer, meu Pai, no âmbito material, tenta vencer essa pessoa, que caia por terra em nome de Jesus. Eu oro e clamo, Senhor, a Tua salvação, o Teu livramento, e que o Senhor possa levantar aqui Jeremias, pessoas saradas, pessoas fortalecidas, pessoas curadas, pessoas, meu Pai, que se tornam fortes no meio da guerra. Meu Deus, antes profeta chorão, mas, Senhor, depois um homem inabalável. Esse foi Jeremias, Senhor. Ele não aceitou permanecer sendo a mesma pessoa. Ele não aceitou ser refém de enfermidades da alma, enfermidades espirituais, mas ele aceitou o chamado e se tornou um grande homem de Deus. Que todos nós possamos ser curados na nossa alma, no nosso espírito, em nome de Jesus, Senhor.
fortalece-nos pelo teu poder, é o que eu oro, e eu abençoo cada vida neste lugar. Eu declaro o poder do Espírito Santo, poder restaurador, poder curador, poder libertador, poder de superação sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Graças a Jesus, está ligado na nossa vida. Amém. Eu peço, por favor, você pegue na sua cadeira esse envelope azul, nós vamos orar pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos. Hoje foi o dia de nós pagarmos nosso aluguel, nós também estamos pagando a nossa mesa de som, né, que é hoje também, dia 20. E em nome de Jesus nós vamos orar agora. Erga ao alto o seu envelope. Em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos, Senhor, cada oferta, cada dízimo que é colocado diante do teu altar. Multiplica, Senhor, a 30, 60 e a 100 por 1. Realiza, meu Pai, a obra de milagre na sua casa, Senhor. E acima de tudo, Senhor eterno, para o teu reino e na vida de cada pessoa, Senhor, neste lugar. Abra as portas de emprego, Senhor, aqueles que estão desempregados. Senhor, traga abundância, Senhor, financeira para aqueles que têm vivido uma restrição financeira. Em o nome de Jesus, Senhor, tira todo o endividamento, toda a miséria, Senhor, toda a perturbação na área física, financeira, material, saia da vida dos teus servos, abra portas de milagres, Senhor, providência, de impossíveis, nós clamamos a tua graça, a tua providência divina, Senhor, a providência divina para a tua casa, o sustento da tua casa e o sustento dos teus filhos, a 30, 60 e a 100 por 1, abençoe-os, ó Pai, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, podeis assentar. Quem trouxe o dízimo ou oferta, ponha diante do altar. Vamos encerrar. Erga ao alto sua mão. Em nome de Jesus. Quinta-feira, o culto de libertação. Esteja presente em nome de Jesus. E domingo, traga um familiar para o culto do Natal. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos teus servos, declaramos teu milagre, tua libertação, tua bênção, que nós sejamos regidos e guiados pela mão de Deus. Que toda obra maligna caia por terra, Senhor, e os teus servos sejam sarados, abençoados em todas as áreas. Nós os abençoamos, declaramos o milagre e a providência. Vão em paz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe, vão com Jesus.